Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Finança Familiar. Podem chegando, podem entrando com o tema Cuidado com os golpes para não aumentar as suas dívidas. Isso mesmo. Sabia? Já vou vir aqui com um dado super importante que me alertou bastante do Banco Central. Sabia que 75%, perdão, 75 brasileiros caem em golpes a cada minuto no Brasil? 75 brasileiros caem em golpe financeiros no Brasil. Gente, é muito. Na hora que eu estava preparando essa aula para vocês, eu assustei, porque é muita gente que está caindo nos golpes e esses golpes acabam aumentando as suas dívidas, né? Principalmente os golpes financeiros. E os golpistas se aproveitam daquelas pessoas que estão endividadas porque elas estão mais fragilizadas e acabam caindo em vários golpes. Então, o próprio Banco Central já entendeu que a quantidade de golpes está tão grande que ele criou uma campanha que é: antes de confiar, é melhor verificar. É uma campanha do Banco Central. Então, por isso que a gente está fazendo essa aula hoje, justamente para a gente trazer esses golpes comuns que estão tendo nos mercados. E se você ainda está endividado, para ficar de olho, para não aumentar ainda as suas dívidas, porque eles estão aproveitando justamente das pessoas que estão endividadas, estão mais fragilizadas emocionalmente, estão com a autoestima baixa, então eles aproveitam deste momento. Então vem com a gente que essa live é bem bacana, que a gente vai falar os principais golpes, se você caiu, para você não, e como você não cair, e se você caiu, o que você tem que fazer. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte, do Finança Familiar, sou professor de finanças, contador, administrador, empreendedor, empresário, pai, ex-Banco Itaú e Safra. E o meu propósito é ajudar as famílias a saírem das dívidas. Então vamos começar aqui com essa aula bem bacana, bem interessante aí, que é por que o endividado é o alvo preferido dos golpistas. Porque os golpistas, eles aplicam os golpes para aquelas pessoas que estão preocupadas com alguma coisa, que estão distraídas, que elas estão ansiosas por algum motivo, que estão fragilizadas emocionalmente, porque é aí que as pessoas entram no golpe, é aí que as pessoas caem no golpe. E os endividados, geralmente, eles estão procurando soluções rápidas, soluções de imediato para sair das dívidas, né? E aí é que eles aproveitam mais ainda dessas pessoas para fazerem os golpes, né? E os golpistas, eles sabem disso, eles não são bobos, né? Então eles prometem dinheiro rápido, limpar o nome imediatamente, juros mais baixos, ganhos fáceis, soluções sem burocracias. E aí acaba quando vocês não têm com essa clareza, não estão com a mente aberta para entender sobre esses golpes, porque vocês de alguma forma já ouviram algum golpe, né? Eu vou relatar alguns aqui que foram muito próximos de mim. Olha, há uns 15 anos atrás, o meu pai caiu naquele golpe das pessoas que ligam falando que era o sobrinho dele, que estava no interior, e aí o carro quebrou, e pelo telefone, na época ainda nem tinha WhatsApp, pelo telefone, meu pai acreditou, e aí a pessoa pediu R$ 2.000 em dinheiro para depositar numa conta corrente da Caixa Econômica. Meu pai tinha uma conta na Caixa Econômica, era perto da casa dele, e ele foi lá e me depositou os R$ 2.000. Né? A sorte é que ele não estava endividado, mas perdeu R$ 2.000 porque caiu nesses golpes. Então é o que a gente vai falar aqui, né, desses golpes. Outro golpe que aconteceu, e aí eu vou relatar aqui também, isso aconteceu com a minha mãe, gente. Minha mãe tinha um processo da justiça que estava tramitando há muito tempo. E aí o golpista foi lá, eles fazem pesquisas, né, sobre os processos, encontrou os dados da minha mãe, ligou para ela, isso também tem muito tempo, gente, ligou para ela e aí falando, olha, você ganhou o processo, mas falando que eu era um advogado, que ela tinha ganho o processo, mas que para ela receber o valor do processo que ela estava tendo, ela tinha que fazer um depósito, acho que de R$ 800. E na época ela fez uma transferência, né? Uma TED, nessa época era TED, e minha mãe fez a transferência de R$ 800. Então é muito comum, gente. E aqui eu acho que vale o alerta para a gente ficar de olho
e nós vamos falar aqui nos golpes mais comuns, né, para você que está aí endividado, ou você que não tem dívidas, mas também para não cair nesses golpes, justamente até porque o próprio Banco Central está fazendo uma campanha forte, né, que antes de você confiar, verifique antes, né, a procedência, tenta dar um jeito de ligar, porque eles usam muito do emocional, os bandidos usam muito da dor que você está tendo, daquele desejo que você quer resolver o seu problema da sua dívida de uma forma rápida. Então, eles utilizam disso e entram na sua mente, porque você está fragilizado. Então, é importante você entender. O primeiro golpe comum aí é o golpe do empréstimo com pagamento antecipado. Você que está ali cheio de dívidas e não está conseguindo mais empréstimos, e eles pegam os seus dados, entram em contato com você, às vezes pode ser por telefone, por WhatsApp. Mesmo você estando com o nome negativado, aí ele vira e fala para você: olha, a gente tem um empréstimo aqui para você, nós somos da instituição tal, esse empréstimo está liberado para você, você tem o desejo de contratar esse empréstimo, inclusive pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo telefone, então fiquem de olho, tá? Aí ele fala assim: a aprovação é quase instantânea, porém, tá? A gente tem aqui uma taxa de cadastro, tem uma taxa de liberação, um seguro que tem que fazer, né? Geralmente tem alguns bancos que fazem a contratação desse seguro, que chama seguro prestamista, junto com o empréstimo, que é um seguro para garantir caso você não consiga pagar. E aí eles pedem um depósito antecipado para pagar esses custos que ele tem, entre aspas, para liberar o empréstimo para você. E aí o que acontece? Você está desesperado, você está querendo empréstimo, alguém te liga oferecendo um empréstimo, sendo que você está sendo negado em todas as instituições financeiras. Você já está doida para pegar um empréstimo de uma forma simples. O que que acontece? Você arruma o dinheiro e acaba fazendo o depósito, Pix, pagamento. E depois você não consegue empréstimo, você não consegue nada. É, o pessoal te bloqueia, você não consegue falar mais com ele porque você já fez o depósito. Então, fica de olho que esse é um golpe do empréstimo com pagamento antecipado, né? As instituições financeiras sérias, elas não exigem nenhuma taxa de antecipação, nenhuma. Inclusive, eu falei na live da semana anterior, né, sobre a questão do que o banco não te contou. Então, taxa de contratação do empréstimo, isso é proibido, tá? Já é proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não aceita a taxa de contratação de empréstimo, taxa de abertura de crédito, essas taxas, né? Cada banco tem um nome. Então, instituição financeira nenhuma séria vai te cobrar um valor antecipado, tá? Nem tarifa de contratação. Se pedirem dinheiro antes, fiquem de olho, desconfiem, tá? Então, esse é um dos primeiros golpes, é o primeiro golpe, um dos muitos comuns que estão acontecendo. O outro golpe, o segundo golpe, é o golpe da renegociação das dívidas. É muito parecido com o golpe anterior, né? As pessoas estão endividadas, vocês estão com problemas, né, financeiros, e as pessoas descobrem que você está com o nome sujo, que você está desesperado para resolver os seus problemas, e eles te ligam, entram em contato ou por WhatsApp, falando que eles conseguem reduzir a sua dívida que você tem em 90%. Né? 90, 80 é um número assim que você fala assim, e você, se você tiver fragilizado, você acaba caindo nesse golpe, né? Então, ele fala, olha, é a última chance que você tem para limpar o seu nome. A gente consegue aqui 90% de desconto. Se passa até pelo gerente do banco, se passa até pela instituição, pelo cartão de crédito, ou por uma empresa de cobrança para fazer essa negociação e te oferece uma parcela, um valor, um desconto fenomenal. E aí o que acontece? Você cai, acredita, e aí ele pede um Pix para fazer essa negociação, né? Ele te coloca muita urgência, é a última chance. Você tem 24 horas, ou você tem tantas horas para você resolver isso. E acaba que você, na emoção, na pressão ali, você acaba fazendo Pix
para eles fazerem a negociação reduzindo. E aí, quando você vai ver, ele bloqueia o seu número, você não consegue conversar com ele, você não fala, ele já pegou o Pix e foi embora. Então, e a sua dívida continua existindo. Então, formas de você evitar. Negocie diretamente, sempre com o seu banco, a instituição financeira que você estiver devendo. Entre em contato, vá lá, vê os sites oficiais, os pontos oficiais de negociação, né? Nós estamos aí com o novo desenrola do governo, né? Fazendo um parêntese, né? Eu estou batendo essa tecla para vocês não perderem essa oportunidade, porque os descontos são até 90% nos juros, a taxa até de 1,99, tem carência de 3 anos, 3 meses, perdão, e pode pagar até 48 vezes. Aproveita essa oportunidade, tá? E como que faz essa negociação? É diretamente com o seu banco, diretamente com a sua instituição financeira. Então não perca essa oportunidade, tá? E não caia nesse golpe aqui de renegociação de dívidas. Entre em contato com os links oficiais do banco, tá? Então é o que eu te falei, como evitar. Negocie diretamente com o banco ou o credor, use canais oficiais e confirme sempre assim nos sites oficiais os dados, as informações para quem você vai ligar, tá? Então fique esperto. O terceiro golpe é um golpe muito comum aí também. Esse não está nem tanto relacionado a como é que eu falo? É, se você tiver dívida, ele nem vai estar muito relacionado com você, mas é o golpe da pirâmide financeira. A pirâmide financeira é um golpe muito comum e eles te oferecem percentuais acima do mercado, tá? E que as pessoas acabam caindo, né? Colocando as finanças todas. Então é uma artimanha que eles criam, tá? É, prometem percentuais de juros lá em cima que não existem. E aí o que eles fazem? Nos primeiros meses eles fazem o depósito daquilo que eles prometeram. E aí, num decorrer do tempo, eles vão parando de fazer esse depósito. Até um momento que vai entrando gente na pirâmide, por isso que chama pirâmide, essas pessoas que vão entrando e vão colocando dinheiro, vão suportando as pessoas que já estão. E aí eles vão tirando uma parte. Só que uma hora a pirâmide estoura. E aí você perde o dinheiro. E normalmente a pirâmide não está cadastrada, né? A instituição, entre aspas, instituição financeira, não está cadastrada no Banco Central. E aí o que acontece? Você fica sem o dinheiro, você perde o dinheiro e aí é só na justiça. E aí geralmente essas pessoas já tiraram o dinheiro do Brasil e eles prometem esses ganhos através de criptomoedas, porque as pessoas não entendem, prometem rentabilidade mensal de 5% ao ano, ao mês. Isso não existe, gente, né? Então, uma forma de você precaver é você que vai fazer um investimento, você que é um investidor, que guarda o seu dinheirinho suave, procure saber. A base do mercado é a taxa Selic. A taxa Selic é o Banco Central que divulga essa taxa Selic. Essa taxa Selic, atualmente, ela está 14,25% ao ano. Ao ano, gente. Ou seja, se você dividir, fazendo conta fácil, simples para você pensar. Se você dividir aí por 12, vai dar 1,05, 1,10% ao mês. Então, se tiver muito fora disso, desconfie, tá? E desconfie porque essa é a taxa básica do mercado, né? A taxa básica que o mercado financeiro utiliza é até o CDI, mas que é muito próximo ali dessa taxa Selic que eu falei. Ah, Evandro, como é que eu pesquiso a taxa Selic? É só ir no site do Banco Central, né? Banco Central do Brasil, e aí ele vai ter a taxa Selic lá. Hoje está 14,25% ao ano. E se você dividir por 12, você vai entender aí quanto que rende uma rentabilidade é, de renda fixa com baixo risco ao mês. E aí sempre desconfia se te oferecerem algo muito acima disso. São formas de vocês não entrarem nos golpes. O outro golpe, tá, comum que tem, é o que eu falei aqui, gente, que o meu pai caiu e que esse ainda existe. É o golpe do Pix, né? A pessoa, geralmente, às vezes, com WhatsApp,
ela se passa por um parente, um ente querido seu, filho. Filho para mãe e pai é a coisa mais comum. Ela clona o seu WhatsApp, pega a sua foto do WhatsApp, manda uma mensagem para a mãe ou para o pai, falando que, mãe, anota aí o meu número novo, eu tive que mudar e tal, só que eu preciso de um favor seu, eu estou precisando com urgência para pagar uma conta aqui que vence agora. Você poderia me transferir aqui um Pix de um valor de R$ 2.000? Amanhã eu transfiro para você. Urgência, gente, ele sempre coloca urgência. Então fiquem de olho. Isso aí é o indício de golpe. Quando eles colocam urgência, quando eles colocam pressão. Então presta atenção. Isso aí, olha, amigos, tá? WhatsApp clonado de amigos, telefone também. Às vezes eles falam como se o filho ou a pessoa que está ligando, como se tivesse uma dor, um sofrimento. Aí fala assim, né? No golpe do meu pai, o cara falou com uma voz meio assim, aí ele falando como se fosse o sobrinho do meu pai acreditou, e ele falando assim, com uma voz assim, como se estivesse num lugar barulhento e tal. Eu já vi gente falando que era como se fosse o filho, mas com uma voz assim, meio com dor, meio sendo pressionado para fazer o Pix porque foi raptado, então alguma coisa assim. Então presta atenção, gente, né? Eles usam perfis clonados, WhatsApp falso, links falsos, QR codes adulterados, muitas vezes fingem ser filhos, familiares e amigos. O que fazer, né? Tenta ligar para a pessoa que está te ligando para o WhatsApp que você, ou o número que você já tem, para confirmar se é ela, né? Confirme a identidade, né? Nunca faça Pix apenas por mensagem. Confira se o nome para quem você está passando Pix. Geralmente eles pedem, não, faz o Pix aqui para a pessoa que está prestando serviço, meu carro estragou, ou meu carro bateu, o nome dele é esse, aqui o Pix é esse. Então faça confira, cheque se a pessoa realmente é essa pessoa, se é o seu filho, se é o seu amigo, tenta dar um jeito. Lembrei agora de um golpe aqui, também aconteceu com um ex-chefe meu, é, que pegaram ele na urgência mesmo, falando que era o filho dele, aí era telefone, ligação de telefone, e o filho sendo ameaçado de sequestro. E aí ele estava pedindo na época também não era Pix, mas estava pedindo para fazer um depósito. E aí com aquela voz de sofrimento, como se fosse o filho, e até que e ele estava caindo no golpe, ele estava desesperado, e aí de repente ele conseguiu falar com uma pessoa que estava do lado dele, virou e falou assim, liga pro filho dele lá para saber se realmente está acontecendo isso. A outra pessoa ligou, não era golpe, né? Então fiquem de olho, porque senão acaba você pagando dinheiro, e se ainda você estiver endividado, vai acabar aumentando a sua dívida, tá? Outro golpe muito comum é o golpe do falso funcionário do banco, né? Eles te ligam falando que é um funcionário do banco, que eles viram uma transação suspeita na sua conta, teve uma tentativa de invasão na sua conta corrente, ou uma tentativa de uma compra suspeita. Nossa, há pouco tempo atrás isso estava demais, né? Eu recebia isso direto, esse telefonema, tá? Problemas na conta. Então, assim, o banco não te liga para pedir os seus dados. Coloca isso na cabeça, tá? Ele nunca, o banco oficial, original, ele nunca vai te ligar falando que para você confirmar a senha ou passar algum número do token, né? Tem banco que usa o token, que é aquele aplicativo que gera os números ali de uma sequência, ou pede para você fazer transferência ou fazer qualquer instalação de aplicativo. Então presta atenção, gente. E esse golpe é muito comum, tá? Banco não liga para pedir senha, não liga para pedir Pix, não liga para pedir nenhum dado, nenhuma informação sigilosa. Prestem atenção para não cair nesses golpes, para não aumentar a sua dívida, né? Senhas, tokens, pedir para transferência, não caia nisso. Isso aí, e inclusive, né, eles já estão pegando o WhatsApp, clonando o WhatsApp, pegando as suas mensagens por áudio, e aí a inteligência artificial está criando conversa com a sua voz, o timbre da sua voz igualzinho,
passando a informação, o WhatsApp para as outras pessoas. Então, tem que confirmar sempre para não cair nos golpes, tá? Outro golpe muito comum aí, tá? É o golpe do produto inexistente. O que é isso? Nossa, esse aí também eu já recebi vários. Seja pelo WhatsApp, seja quando você está navegando pelo Instagram ali, olhando, aí de repente aparece um post de um produto com uma oferta irrecusável. O produto custa R$ 400, eles estão oferecendo o produto por R$ 100, uma oferta irrecusável, mas ela dura por 2 horas, né? Isso chega por e-mail, chega por WhatsApp, chega pelo ali no Instagram na hora que você está rolando ali. E aí ele coloca pressão. Lembra que eu falei da pressão, da urgência? Então, isso é muito importante vocês entenderem que esses golpes são comuns, né? Porque a pessoa bota pressão para você estar ali em cima, para você fazer aquela transferência urgente. Então, nesse caso dos produtos que não existem, né, produtos inexistentes, eles colocam que a promoção dura por 2 horas, que o produto que está num preço promocional, que eles conseguiram um preço promocional, que o produto custa 400, né, R$ 490 e eles estão vendendo por R$ 49. Então, é importante vocês entenderem que quando a esmola é muito, o santo desconfia, gente. Não tem nada. E tem gente que paga, tá? Tem gente que sabe que é golpe, mas ainda vira e fala assim: vai que eu recebo. Então, por quê? É um produto de R$ 49. E eles recebem R$ 49, depois vocês não vão receber esse produto nunca na sua vida, né? Outro golpe que é comum também é um golpe que você recebe também no WhatsApp, no feed do Instagram. Você tem a oportunidade de concorrer a um sorteio para participar para usufruir um final de semana numa pousada. Um sorteio para usufruir gratuitamente um final de semana de uma pousada. E aí o que que acontece? Ele pede os seus dados, pede as informações todas, e aí ele fala o seguinte: olha, para você participar do sorteio, como a gente tem os custos do sorteio, a gente pede um valor, uma contribuição para cobrir esses custos. O valor não é muito grande, tá? Mas não existe sorteio nenhum, não existe nada disso, tá? E ele ainda pega os seus dados, tá? Que ele pede lá nome, CPF, e-mail. E quando você vê, você já entregou as informações todas para ele, já fez um Pix para ele e ele agradece, porque não tem sorteio nenhum, não existe nada. Se você ligar lá na pousada, ele vai falar que é golpe, porque muitas das pessoas já falaram assim: ah, já tive um monte de ligação aqui, e as pessoas realmente estão falando que tem isso, mas não existe esse sorteio, não existe essa possibilidade de forma alguma, tá? Então presta atenção nesses sorteios, falando que você tem que depositar um valor inicial para participar do sorteio, que é um final de semana gratuito na pousada tal, 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 tá? Outro golpe que tem muito, tá? Golpe do link falso. Isso vem por e-mail, vem por WhatsApp, vem pelo SMS, né? Você ganhou uma promoção, ou então eles mandam assim: seu CPF vai ser cancelado em 24 horas, sua conta vai ser bloqueada em 24 horas. Clique aqui para regularizar, clique aqui para você ver o que está acontecendo na sua conta, né? E fala que às vezes é banco, órgãos públicos, falando do seu CPF, falando da sua conta corrente, que a sua conta corrente vai ser bloqueada em 24 horas, ou que você ganhou um prêmio, que para você ver esse prêmio você tem que clicar. Na hora que você clica nesse link, pode baixar um aplicativo por trás, né, do celular, e esse aplicativo você não está vendo que ele está sendo baixado, e esse aplicativo vai pegar os seus dados, vai pegar as suas informações todas. Então é perigo você clicar em link de desconhecido, isso já é antigo, mas a gente sabe que muita gente cai nesse golpe. Ou colocando urgência, igual a gente falou aqui, sua conta vai ser bloqueada em 24 horas, você vai perder o seu CPF dentro das próximas 24 horas. Clique aqui para saber como regularizar. Gente, não clique de quem você não conhece.
não clique nada de que você está sem saber de quem que é. Por quê? Isso pode baixar um programa que pode pegar os seus dados, tanto do computador quanto do celular. Então, isso é perigoso. Vocês têm que entender que tem que ter essa malícia. Eu sei que é difícil, mas por isso que a gente está fazendo aqui, tá? Outro golpe muito comum também que está tendo muito recente que o Banco Central aí tá no site deles lá, no Instagram deles, está batendo muito nessa tecla, tá? É os empréstimos não reconhecidos, tá? E tem muito a ver com o que a gente falou numa aula aqui, para você verificar no seu extrato sempre, acompanhar o que que acontece. O que está acontecendo? Pessoas conseguem pegar os seus dados. Se vocês não sabem, gente, já teve diversos vazamentos de dados do Serasa. Isso tudo está aí espalhado. Inclusive, quando você entra lá no Serasa, tem uma opção lá, se você pagar lá um valor, saber se os seus dados foram divulgados, então você consegue pegar essa informação. Então, eles têm os seus dados. E aí, quando eles fazem essas ligações, pegam senhas, pegam alguma forma de dados com vocês, está tendo esse golpe, tá? Eles estão contratando empréstimos no seu nome, principalmente quando você já tem vários empréstimos e você não tem mais paciência de acompanhar o seu extrato bancário, você não tem paciência nenhuma de olhar o que está sendo debitado na sua conta, você perdeu o controle da sua conta, você sabe que debita lá 5 parcelas. Se aparecer mais uma, se você não controla, o que que acontece? Passa batido e você começa a pagar essas parcelas de empréstimo que você nem contratou. Por isso que vocês têm que ficar de olho no seu extrato, acompanhar o seu extrato todo dia de manhã, dar uma olhada, ver quando debita as parcelas dos empréstimos, ver se estão de acordo com os empréstimos que você já contraiu. Se não teve mudança nos valores dos empréstimos, porque eles estão fazendo renegociações em seu nome quando ele tem os seus dados, tá? Então eles fazem renegociações do seu nome, eles pegam mais empréstimos, eles transferem, tá? Que existe a portabilidade do empréstimo, eles transferem o seu empréstimo para outro banco, tá? E aí lá no outro banco ele contrata mais empréstimos e aí você não fica sabendo disso. Então é importante você entender como que funciona. Os golpistas estão aí, eles não perdem tempo. A cabeça deles é 24 horas por conta para pensar em golpes, para pensar em falcatruas. Então a gente, né, tem que pensar nisso o tempo todo. Então essa contratação de empréstimos, gente, olha só que absurdo, né? E aí existe uma ferramenta do banco, Banco Central, que é interessante vocês acessarem, que seja, chama Protege Mais, Banco Central Protege Mais. É só vocês irem lá no site do Banco Central, colocar Banco Central Protege Mais, você entra com a sua conta gov.br, tem que ser prata ou ouro, e você aciona esse sistema do Protege Mais. O que que ele te ajuda com isso? Qualquer abertura de conta corrente no seu nome, no sistema financeiro, seja em banco oficial, que esteja vinculado ao Banco Central, você tem que dar uma autorização. Tá? Então, ou seja, as pessoas não vão conseguir abrir conta fraudulenta no seu nome se você não der uma autorização. Então, pessoas que têm os seus dados, vão lá no banco para fazer novas contratações de empréstimo, abrindo uma outra conta corrente, que isso é muito comum, você não protege mais. Para você autorizar, você tem que digitar o seu GovBR e autorizar a abertura da conta. Isso é uma forma de você não cair em mais golpes, que é algo que dá uma dor de cabeça danada. Gente, na minha época de Banco Itaú, eu vi isso algumas vezes, tá? Eram contas correntes abertas em nome de outras pessoas, mas com os dados da pessoa, com o CPF, e aí eles contratavam um monte de empréstimo, e para depois a pessoa provar que não era ela, era uma dor de cabeça. Então, é muito bacana essa ferramenta do Banco Central, que é o Banco Central Protege Mais, porque são formas de te proteger para você não cair nos golpes e não aumentar as suas dívidas, né? E o golpe que mais prejudica as finanças é acreditar em dinheiro fácil, gente. É um golpe perigoso, né? Você está desesperado.
E, querendo ou não, as bets é um golpe fácil, né? Porque você acredita que é um dinheiro fácil que você vai conseguir ganhar para sair dessas dívidas, você mudar a sua vida. Na verdade, a gente sabe que não acontece isso, né? E é, esses golpes, ele não vem pelo telefone, esse golpe fácil, não vem por mensagem, ele acontece dentro da nossa mente, né? É acreditar que existe enriquecimento rápido, que a gente consegue resolver o problema, que a gente gerou as dívidas durante 5, 10, 15, 20 anos e está vivendo assim, né, girando essa bola de neve das dívidas, e a gente acha que tem uma solução instantânea para resolver o problema das dívidas. E não é. E é assim que as pessoas entraram em golpes fraudulentos e caíram em pirâmides financeiras, perderam economias inteiras. Isso é muito comum e que está aí nesse mercado financeiro para vocês prestarem atenção para não aumentar as suas dívidas. Então, como você deve se proteger? Sempre desconfiar, parar, analisar, ver quem está te ligando, está te pedindo urgência. Opa, tem alguma coisa errada. Desconfiar de promessas fáceis, desconfiar de promessas rápidas, né? Sempre conferir as informações, checar com quem está te ligando, de alguma forma, peça para alguém, geralmente eles não dão tempo, né? Peça para alguém, uma outra pessoa, ligar para a pessoa como se fosse a pessoa que está, entre aspas, conversando com você, tenta dar um jeito de ligar para ela, manda um WhatsApp ao mesmo tempo, né? E nunca forneça senhas, números de tokens, códigos de segurança, né? Então converse sempre com alguém de confiança. E aí, concluindo a nossa aula aqui de hoje, tá? Golpes financeiros não roubam apenas dinheiro, eles roubam sonhos, eles aumentam as suas dívidas, roubam a tranquilidade e muitas das vezes famílias ficam com as dívidas ainda maiores. Por isso, além de aprender a ganhar dinheiro, você tem que aprender a não cair nesses golpes, porque é, o golpista está aí, ele está espalhado, ele está do nosso lado. Geralmente a gente recebe as ligações de pessoas de dentro do presídio, o cara não está fazendo nada lá dentro e está só pensando nos golpes, né? E então finalizo a nossa aula aqui de hoje. Espero que vocês tenham recebido. Se você sabe de algum outro golpe que você já escutou, que você já ouviu, deixa aqui nos comentários. Isso é bacana para a gente enriquecer, para a gente não deixar mais pessoas caindo nesses golpes, para não aumentar as dívidas ou não perder dinheiro. E isso é importante. Essa aula vai ficar gravada, tá? Para quem quiser depois também compartilhar para as outras pessoas. E aí, por conta desse alerta, né? Lembrando, gente, que é o que a gente falou, 75 brasileiros a cada minuto sofrem golpes financeiros aqui no Brasil. E um desses pode ser você. Então preste atenção, compartilha essa aula, porque é importante para todo mundo saber sobre esses golpes que estão aí no mercado. Tá certo? Agradeço a oportunidade por vocês estarem aí comigo. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus.